Desse vídeo a gente quer tratar da frase vós sois deuses, né? Porém a gente mudou a versão para vós sois semideuses. O que a gente quer dizer com isso, no caso, a gente quer tratar, né, o que tem por trás da frase, pelo menos no nosso ponto de vista, e também tratar que, né, distanciar um pouco essa palavra Deus com D maiúsculo, né, do porque seria um ser, a fonte, como, né, depende da religião, da crença aí, né, a referência que você tem dele, muito distante, né, seria aquele que está por fora da criação. Então a gente vai tentar pegar algo mais palpável, né. Então a gente vai usar essa palavra semideus porque uma parte humana, uma parte sofrida, uma parte com muitos erros, imperfeições, mas também uma parte que está com assim, uma boa abertura, né, do que seria o Deus mesmo, a fonte, né, essa centelha de consciência que nós temos, a sensibilidade que nós temos e temos que desenvolver, e o grande poder que tem por trás, que tem, né, nessa nossa centelha, e tem por trás, por trás não, que vem, que acompanha a gente, mas que o sistema faz todo o esforço aí para fazer sombra, né, esconder. Sim, a gente quer trazer Deus para mais próximo de nós. Não deixar ele só no externo, na crença. A gente quer trazer Deus para a vivência, né? Não deixar ele só em teorias, só em crenças religiosas, só em imagens. A gente quer tentar sentir, né, vivenciar o que é Deus, que isso é o mais importante na espiritualidade, no autoconhecimento, né? Porque autoconhecimento seria isso, é você se descobrir cada vez mais Deus, fazendo parte de Deus, né? E não simplesmente acreditando num Deus que pune, um Deus que condena ou que faz isso ou que faz aquilo. E a gente quer mostrar que Deus, quanto mais a gente se conhece, mais a nossa consciência se expande e o nosso poder aumenta. E que poder seria esse? É o poder de cocriação, né? Existe o Criador, que é a fonte criadora, e nós, que somos a criação Criaturas. dele, as criaturas, nós temos o poder de cocriar, né? Então, é sobre isso que a gente vai falar. Sim, e para um sistema narcísico e, né, que tem esse formato de prisão, né, é muito interessante realmente você enfraquecer os prisioneiros, os aprisionados. Né? Uma das maiores forças e energia que nós temos é de cocriação. Não somente ela, porque você pode ter seres que saibam muito bem o que tem por trás de cocriar, materializar, porém não tem senso ético, moral nenhum, né? Esse próprio sistema aqui, né, muita coisa ainda é conspiração, é teoria, mas vamos supor que existe realmente toda aquela conspiração de não humana, né, por trás desse sistema aqui. Você vê, né, que o poder de cocriação, de materialização deles é muito forte, é muito grande. Sim, O sistema ele é muito complexo, né? Ele tem um poder enorme, por mais que seja através das trapaças que o sistema rouba, o sistema vampiriza, e ele, né, corrupção. a força que ele tira daí, né? E outra coisa, né, o sistema aproveita a energia de cocriação das pessoas, né, para se reafirmar.
O poder de cocriação é neutro, uma ferramenta neutra. E as pessoas têm esse poder, só que eles voltam as mentes, né? Eles criam um coletivo mental Para os interesses deles. que reforça o interesse deles, os interesses. E esse esforço mental, esse poder, é o poder de cocriação, de materialização, Sim. né? Então, em vez das pessoas estar experimentando sua própria cocriação, vamos supor, é como se cada pessoa, cada ser, ele caminha a ponto de virar um universo um dia, né? Mas isso daí é inimaginável, se alguém se tornar um universo, é impossível. Você, primeiro que não pode se limitar à visão física apenas, né, que a gente está habituado nesse mundo aqui. O corpo da gente realmente é um limitador muito grande, mas nós somos, né, para aqueles que creem, nós somos espíritos, Nós né? somos consciência. Nós somos consciência. E sim, o espírito ele está além do corpo, né? Ele está além das leis da física ou da compreensão que a gente tem, compreensão limitada. E muitos relatos de projeção, principalmente EQM, a EQM, a experiência quase morte, né? As pessoas experimentam a sensação de ser um universo. Você não precisa ser todo o universo, mas você sente algo muito grande, Uma uma totalidade. totalidade. As pessoas têm uma visão, né? Nos relatos você vê que as pessoas às vezes têm visão espacial, né? De planetas, seja lá o que for, né? A gente vai pegando as informações e vai encaixando, né? Montando um quebra-cabeça. E daí, por exemplo, uma pessoa ter uma experiência dessa é algo muito extraordinário, né? Você vê que as pessoas nunca voltam às mesmas, né? Às vezes até meio depressivas, porque aqui é um lugar muito limitado, né? Quando a gente está encarnado é muita limitação. E aí você pega um fato desse, mas você vê que o sistema força uma realidade na qual isso tudo é mentira, e a gente é simplesmente uma coisa. Quando é aquela coisa cientificista, né? A gente é simplesmente algo apenas Biológico. mecânico, biológico, né? Nada mais, nada além disso. E na visão religiosa, a gente está Somos sempre abaixo, servos. somos sempre servos, temos sempre que estar na mão de um ser maior, aquela coisa toda. Então, também a pequena a gente. São os extremismos. Sim, Sim. Eu lembrei de uma coisa que é assim. Eles cocriam também. O sistema cocria com as nossas mentes, mas ele cocria enganando, ou seja, ele cocria de uma forma maléfica. E a forma maléfica é sempre usando os outros, sim, fazendo os outros de escravos, de pilhas, né, baterias. sim, Mas os verdadeiros deuses, os semideuses, eles cocriam a partir do próprio poder, sem precisar sugar a energia de ninguém, vampirizar ou escravizar, né? Eles cocriam de uma forma construtiva, benéfica, justa, íntegra, né? sim, Então tem essa diferença. E esse sistema ele foi montado para funcionar de uma forma corrupta, né? De uma forma negativa, densa, tudo baseado no materialismo, que incentiva sempre a ganância, né? A busca por poder, a busca por prazeres e acima de tudo, né? Então é diferente do que a gente quer falar sobre esse poder natural, esse poder verdadeiro que a essência da gente tem, né? E quanto mais a gente
tiver consciência de quem somos, mais isso vai se manifestando. É claro que aqui, nessa experiência na Terra, a gente tem limitações, porque conforme a vida a gente vai adquirindo muitos traumas, muitos complexos, que vão bloqueando esse poder, né? Não somente traumas e complexos, muitas crenças, falsas crenças que a gente vai adquirindo quando a gente vai crescendo, né? E isso daí para você desfazer não é assim tão fácil. Então, você tem que se desvencilhar, você tem que olhar, encarar essas coisas de frente. Você tem que fazer uma limpeza geral, né, nas suas crenças limitantes, nesses bloqueios, né, causados por traumas, principalmente traumas de infância. E revisar todo o seu conceito sobre a vida, sobre o mundo, sobre as coisas em geral. E nessa reflexão, aí você vai dando brecha, dando abertura para essa consciência maior. Que essa consciência maior é que te traz esse poder de cocriar. Entendeu? Nós dois aqui, nós já tivemos várias experiências que mostravam o quanto a mente, ela realmente, ela cria uma realidade, né? Quando a gente foca em certos assuntos, parece que alguma coisa acontece em relação àquele assunto que a gente está focando. E às vezes isso impacta até o coletivo. Eu não sei de que forma, eu não sei qual é a norma, né, a regra para se conseguir isso, mas a gente tem observado que isso aconteceu com a gente. Em algumas coisas que parecem banais, mas que essas coisas banais de repente se tornam assuntos polêmicos coletivos, ou até mesmo situações de catástrofes mesmo, coisas naturais que acontecem. A gente ainda está analisando tudo isso, vendo se não é também uma premonição, Pode ser evidência, uma né? vidência de algo que aconteça no futuro. Sim. Pode falar. Às vezes fica bem evidente que não é muito... Em alguns casos não é uma vidência, uma premonição. A gente vê sinais na própria natureza, né? Que é tanto negativo quanto positivo. Isso, negativo, né? também. De uma coisa na qual nossa mente está orbitando no momento. É. Né? E o... Tinha uma coisa que eu estava pensando aqui, não sei se eu consegui lembrar. Tu pode concluir o que você estava falando, vou ver se eu consigo lembrar aqui. Então, e a gente vem observando muito essas sincronicidades. Elas estão vindo com muita frequência agora. A gente começa a dar importância, por mais que para a mente pareça banal. Quando a gente começa a dar importância, parece que a coisa começa a aumentar. Os sinais, né, parecem que acontecem com mais frequência. E aí a gente reparou que realmente a mente, ela tem poder. Eu acho que quando eu falo a mente tem poder, é quando a mente junto com a intuição trabalham juntas. Porque a mente, se for falar de mente racional, não, ela não atinge esse nível de cocriação. Entendeu? Ela só fica num estágio, um nível muito baixo. Talvez o nível muito baixo racional tenha de usar de trapaças e rituais e muitas coisas nesse sentido. Eu acho que é isso que o sistema faz. Mas não só isso. O racional também é usado para o positivo, mas ele só fica naquele nível de esforço, O certo, acho de que não, mecanicismo
é tipo assim, é prática, No caso, o racional não é bem. Eu falei errado, não é bem o racional. O racional é isso que você está falando, né? uma Uma ferramenta. ferramenta. Mas quando tais seres, tal grupo, ele tende a ser menos ético, né? É, baixo, assim, no sentido moral mesmo. E ele realmente tem que se fazer de valer das ferramentas de uma maneira negativa para fazer a cocriação acontecer ali. Isso. Enquanto um ser realmente de consciência aberta, ele tem mais poder. Acho que ele precisa de menos meios para fazer a cocriação dele acontecer. Só que, claro, nesse mundo aqui, esse mundo conspira contra, né? Esse mundo aqui conspira contra. Então, às vezes acho que esse boicote que acontece, essa desinformação e censura do que seria o mundo espiritual, às vezes dando muita importância para esse mundo material aqui no sentido de ganhar experiência, que para mim experiência não leva a sensibilidade, né? Você pode talvez tornar um ser raivoso, cheio de ódio, cheio de experiência, né? Sim. E mas em relação à questão espiritual, né? Qual o poder? Quem somos nós mesmo, né? Quem é nós como espíritos? Qual o poder que nós estamos? Qual o tamanho que temos? Essas coisas assim, né? A gente desconhece, a gente parece que sofre uma amnésia, né? Vindo parar nesse mundo aqui. Aí vem duas coisas que eu queria falar. Uma é a respeito do ciclo de reencarnatório e a outra é em relação à questão dos mentores e guias. E o que eu lembrei aqui, foi uma experiência que a gente teve, que não lembro o que a gente estava falando, mas acho que era contra o sistema. A gente estava. Eu e ela aqui conversando pessoalmente normal, falando sobre o sistema, e aí apareceu um carro com um adesivo de uma caveira fazendo silêncio, São as né? Eu lembro. sincronicidades do mal. Isso, essa sincronicidade aí, uma caveira fazendo silêncio. Às vezes eu penso assim que pode acontecer de o mundo, né, o mental coletivo, a mente que rege as mentes, né, os grupos mentais nesse mundo aqui, responda, mas nós somos pequenos demais para ser visto. Cara, isso não existe. Isso não existe isso de você ser pequeno demais, né? Tá Não, todo mundo no alvo, cara, né? é o que eles querem que a gente acredite, que somos Exatamente. pequenos. Mas tá todo mundo no alvo, na mira. E outra coisa é que o valor da sociedade de pequeno e grande é completamente errôneo. Sim, A grandiosidade de um ser não está no que ele tem, no que ele faz, no sentido material ou mundano. sim. A grandiosidade está em ser mesmo, ser. Sim, a capacidade que ele tem de despertar e de nível de consciência é a capacidade que ele tem de destruir esse sistema. Que é uma coisa que o sistema, né, ele tem medo, né? Medo, E raiva e ataca ainda. isso. Então, assim, eu tava falando desse episódio do adesivo, que pode ser que às vezes o motorista do carro tava dirigindo por aí pensou, vou passar por essa rua aqui, para aqui, às vezes no endereço errado, ou passando para descobrir algum lugar, mas na mente dele dá, eu vou passar por aqui. Cara, o que a gente escuta muito falar é isso, eu tava fazendo tal coisa e veio na minha mente de fazer isso, veio na minha mente de fazer aquilo. Então, a gente vai juntando as pecinhas, né? Porque como que essas sincronicidades elas elas funcionam? Elas mandam mensagens, sinais. Então a gente interpreta as coisas, né? As situações que geralmente são bem incomuns. São acontecimentos incomuns, assim. Não dá pra dizer que é coincidência E natural. quando acontece muito um atrás do outro, muito em cima do outro, e foi a coisa do adesivo da caveira querendo que a gente silencie,
Então tudo isso foi bem no tempo, no período que a gente estava querendo expor e falar sobre o sistema. Sim. A gente começa a perceber esses sinais. Então por isso que a sincronicidade às vezes ela é negativa. E eu até ia falar sobre isso. A cocriação. Eu não sei ainda se a gente pode chamar de cocriação, mas eu falo que esse poder da mente, eu acho que quando ela não está consciente, quando ela não está focando em nada, nenhum objetivo, de repente ela começa a promover, criar situações, né, que a princípio parecem ser bem ruins, bem negativas. Entendeu? Eu falo a princípio porque no fim das contas o acontecido sempre revela uma coisa que estava oculta, ou uma coisa que estava negligenciada, uma coisa que estavam escondendo, sabe? Coisas ruins, Sim. falcatruas ou coisa do tipo. Sim. É por isso que no final, apesar do episódio ser ruim, no final foi bom no sentido de ser revelado aquilo. É o Ser que. posto ser exposto, né? Isso. O que necessita, né? É muito de uma consciência já desperta. Porque essa transmutação, essa mudança do negativo positivo, só com uma consciência já aberta. É ela que faz a diferença. Sim. Entendeu? Bem, as duas coisas que tinham na minha cabeça, a questão do ciclo reencarnatório, que para mim é um sistema de cegueira, sim, é um sistema bolado para manter um aprisionamento, não é uma escola. Ele promove muito, acho que o atraso, e é como uma esteira mesmo, que você tá andando na esteira, você não tá indo para frente, cara. Você tá fazendo esforço de andar, 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 e a esteira te arrastando. Indo para trás, na direção contrária. Todo o esforço que você faz de aprendizado, disso, daquilo e tal, aí você vai e morre. Aí na próxima vez que você reencarna, você não lembra de nada. Deve vir uma coisa ou outra, assim, no teu intuitivo, assim, talvez da sua memória espiritual, uma coisa, mas você está limitado ao corpo. O seu espírito fica limitado, você fica todo limitado, você fica com uma amnésia. O que isso adianta? Não faz sentido. Não faz sentido. Mas aí o espírito lembra, né? Tipo, quando desencarna, o espírito lembra de novo. Aquela coisa toda. O espírito não esquece isso daí. Mas mesmo assim, eu tenho a sensação que é muitos passos andados para trás. Por quê? O que se diz quando se fala de desencarnados? É que o mundo deles fica muito formatado no mental, no ego que eles formaram. Eles tinham religião tal, morava em casa tal, dessa forma assim, tinha dinheiro, não tinha. Aí ele desencarna e o mundo mental dele ali, ele está muito formatado naquilo que ele concebia como realidade, aqui materializado, né? Isso mostra que o espírito dele não lembrou assim de toda a experiência de vida, assim, de mundos que ele já viveu. Ele está ali ainda limitado, formatado naquele ego que ele criou durante aquela vida. Então, tem muita incoerência nessas crenças religiosas aí. Então, você citou isso daí, que talvez venha da religião espírita, Sim. que a teoria é que quando desencarna é recebido, né, por seres de acordo com a crença que a pessoa tinha aqui na Terra. Se a pessoa era católica, vai ser recebida No nesses mundo termos. católico. Se é budista, naqueles termos. E outros, islamismo, judaísmo e assim vai.
hinduísmo. Mas como que a pessoa ainda lá do outro lado, presa nesse sistema de crença, ela vai saber de suas vidas passadas, porque no cristianismo, que eu saiba em outras religiões, não se fala de reencarnação. Então como que vai ser dito à pessoa isso? É um paradoxo. Eu não sei se a pessoa. Lá é difícil saber, né? Não sei se a Como que a pessoa. pessoa. Como que automaticamente ela lembra se ela ainda do outro lado vai estar presa no sistema de crença religioso? Sim, Como que ela vai lembrar? Ela vai estar presa ainda. exatamente. Para você saber quem você foi, quantas vidas você viveu, você precisa estar liberto Exatamente. de qualquer tipo de crença. Você tem que estar aberto, sem acreditar, afirmar nada, mas também sem negar, né? Lógico. Sim. Então, assim, essa questão da ciclo reencarnatório tem que ser muito bem observada, analisada. Eu acho que existe muita mentira, muita doutrina por trás disso daí, muito aprisionamento. Esse é o grande objetivo, é aprisionar, né? E a questão também dos mentores e guias. No vídeo passado, se não me engano, eu falei que às vezes alguns guias até se, né, se, como é que eu poderia falar? Tem um comportamento até meio autoritário, né? Que eles chegam meio que, né, você tem que, você não vai me ouvir? Não sei o que, tipo, como se fosse até um tom de ameaça. Isso daí já vi em relato de EQM, né? Não sei se era EQM ou projeção, mas eu ouvi. Às vezes também no sentido também de rebaixar muita gente também, né? E de manipular. E, mas às vezes tem esses mentores e guias que podem ter boa intenção, mas também estão enganados. Ah, sim. Por que não poderiam também estar enganados? Isso daí é um exercício de honestidade que a gente tem que fazer. Porque a Matrix, ela é uma boneca russa. Sim, É uma ilusão dentro de outra ilusão. Eles podem estar numa ilusão acima da nossa, exatamente. entendeu? O único que não tá dentro da ilusão é Deus, fonte. Exatamente. E a gente, por exemplo, esses seres podem ter empatia, sim. A intenção de ajudar, sim. Mas ainda existe um longo caminho de ignorância, entendeu? Então é isso. Acho que isso deveria ser considerado, né? E a gente vai terminar esse vídeo por aqui. É um pouco mais curto. Mas você tem mais alguma coisa para falar? Não. Então tá bom. Então é isso daí.